Boa noite, boa tarde ainda, né? Bem-vindo, Padre Glênio. Eduardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Estamos ansiosos para conversar desse tema. Obrigado de novo por você estar aqui com a gente. Boa tarde, Edu. Grande beijo para você. Saudade da gente se encontrar pessoalmente, né? Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas você é sempre um grande colaborador aqui da nossa comunidade, né? A comunidade já te conhece, já te ama, mesmo sem te conhecer pessoalmente, porque você é um grande colaborador daqui, as pessoas já te conhecem pelo nome, quando a gente fala o teu nome, as pessoas já sabem. Às vezes eu uso o seu santo nome em vão na missa, né? Cito você na homilia e as pessoas já te conhecem, já sabem quem é o doutor Eduardo, ou o nosso querido Edu, né? Eduardo Goldenstein, um amigo aí que Deus nos deu, né? Me deu durante a minha vida. Sou muito grato, muito feliz, tanto por ter você como o Marcelo na minha vida aí. Eu acho que isso colaborou muito com a comunidade local aqui, né? Nossa comunidade aqui da região sudoeste de São Paulo, Campo Limpo, essa região toda aqui, que é quem tem nos assistido. Inclusive, ontem a gente tem uma... a gente tem... Para saber, não é só Zona Sul. Nós temos gente na Espanha que acompanha os Sim. bate-papos, tem gente na Oceania. A gente está ficando normal. Verdade, ontem a gente estava fazendo o Padre Explica, que é um canal que a comunidade criou para eu falar de coisas da religião, da igreja, tirar dúvidas, né? Toda sexta-feira à noite a gente tem feito aí. Nossa, ontem tinha gente até da Bahia assistindo, gente de outros lugares. Então hoje também não vai ser diferente. Nós já estamos aí com bastante gente online, né, assistindo, porque o tema promete, né, porque a gente tem muitas dúvidas, né? Bem-vindo, Edu. Bem-vindo. Sai de casa. Obrigado, eu gosto, tenho o maior prazer de vir aqui. Obrigado a vocês todos. E, comunidade, nós solicitamos para vocês que mandassem perguntas. Eu acho que um tema como esse, que está na mídia o tempo inteiro, é muito importante que vocês mandem perguntas sobre as dúvidas que vocês têm, as coisas que vocês não estão entendendo, e a gente aproveitar que eu acho que não é uma aula, né? Embora eu vá pedir agora para o Eduardo apresentar rapidamente, né, o que é uma vacina, um pouco da história, né? Mas eu acho que o mais importante é que a gente possa depois ir respondendo as perguntas. Eu já tenho aqui, que eu já recebi, umas 15 perguntas, então, que bom a participação de vocês, mandem as perguntas. Tá? Marcelo, se você olhar, tem algumas perguntas que o pessoal já está mandando aí no bate-papo, tá? Eu sei, já estou vendo aqui, mas essa a gente volta. Eu queria soltar para o Edu. Edu, o que é vacina? Como funciona? Um pouquinho da história. Qual é a sua percepção sobre este momento e esta pandemia que a gente está vivendo? Sei que você não está falando em nome do Ministério, nem do governo de São Paulo, você não vai prometer nem datas, nem tipos de vacina, né? Mas eu acho que é interessante para a gente saber pensar. Né? O que é isso? Eu acho que, bom, em primeiro lugar, boa noite aí. Assim, eu não sou um especialista em vacinas, mas também não deixo de conhecer um pouco as vacinas, porque eu não sou um médico infectologista, mas como eu sou pediatra, trabalhei muito tempo com pediatria, eu sempre tive que saber das vacinas, porque as crianças é que são vacinadas na sua maioria, né? Então, eu queria começar com uma história. Eu anotei aqui, eu fui buscar na internet, sobre um rei que chamava-se Mitrídates. Nome complicado, Mitrídates. Esse rei aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar a história desse rei. É um rei turco, né? Mitridates, né? Que é conhecido como o rei paranoico, né?
E a história do rei era o seguinte, o pai dele, que também era um rei, tinha sido envenenado. Então ele morria de medo de ser envenenado. Então ele tinha tanto medo, ele era tão paranoico com a ideia de ser envenenado, que ele fez o seguinte, ele, todo dia, ele pegou um veneno e todo dia ele tomava. Assim, no primeiro dia ele tomava uma gota do veneno, no segundo dia 2 gotas do veneno, e assim foi crescendo até tomar bastante veneno. E diz a lenda que quando ele conseguiu, quando ele chegou num certo ponto, quando tentaram de envenenar, não envenenaram porque o corpo dele já estava acostumado com o veneno, tá certo? Essa é a história do rei, que é esse rei paranoico, né? Ele viveu 2.100 anos atrás, ou seja, ele viveu 120 anos antes de Cristo. Né? Muito bem, o que isso tem a ver com a vacina? Essa é a ideia da vacina. Essa é a ideia de que você você prepara o corpo contra uma doença. Você faz com que todo o sistema do corpo, de defesa do corpo contra a doença, das células que podem lutar contra a doença, com a vacina, elas ficam atentas. Quando chega a verdadeira doença, elas estão lá prontas para evitar que elas se alastem. Tá certo? Então, eu escolhi essa história desse rei porque é justamente isso, é muito parecido. Ele foi tentando, quando chegou a hora do veneno mesmo, pronto, ele já não estava imune. A vacina é essa a ideia assim, é preventivo, né? Nós estamos numa época em que foi abandonada, a medicina não é só curativa, a medicina ela tem uma faceta preventiva super importante. O que está sendo feito agora, o uso de máscara, distanciamento, aí agora as vacinas, fazem parte da medicina da medicina preventiva. Quer dizer, nós estamos na ideia de prevenir, a vacina não vai curar coisa nenhuma, a vacina é mais uma barreira para que a doença não se alastre, não chegue para as pessoas. E se chegar, que dano, que não cause tanta morte. Essa é a ideia da vacina, tá certo? A vacina é uma coisa muito antiga, né? Se considera que os primeiros ideias de vacina veio das civilizações chinesas antigas, que eles pegavam cascas das feridas, das doenças, faziam lá um pozinho e faziam as pessoas aspirarem aquilo para criar uma defesa, como se fosse o veneninho lá do rei. Demetriades. Então, essa foi a primeira ideia. Hoje, nós temos 10 importantes vacinas. 10 importantes vacinas. Eu vou citar elas aqui, que eu tomei nota. Olha, vacina da varíola, vacina da raiva, vacina do tétano, vacina da difteria, vacina da tuberculose, vacina da febre amarela, vacina da influenza, vacina da poliomielite, vacina do sarampo e vacina da hepatite B. São as 10 principais vacinas que existem hoje no mundo. Se alguém achar que a vacina é uma coisa nova, está bastante errado, porque dessas vacinas, desse conceito, a primeira foi a vacina da varíola. A vacina da varíola data de 1796. 1796. A vacina da raiva, que é transmitida pelo cachorro louco e que constituiu um problema, é de 1885. Tétano é de 1890. E aí tem as mais recentes, assim, difteria, 1923, BCG, 1921,
Febre amarela, 1937. Influenza, 1930. Pólio, que eu vou falar um pouquinho disso, 1952. Sarampo, 1971. Hepatite B, 1981. Quer dizer, a tecnologia de fazer vacina é coisa muito antiga. Demorava muito para se fazer uma vacina. Demorava-se 30 anos, 20 anos para se conseguir fazer uma vacina, mas hoje em dia se sabe a técnica, então já está tudo meio preparado. Por isso que essas vacinas agora, essas da Covid, elas saíram mais rápidas, porque eles já estavam trabalhando com o Covid há muito tempo. Tem muitos tipos de Covid. É que esse Covid é o que deu. Esse é o 19, mas tem muitos tipos de Covid. E já estava tudo meio preparado, já estava adiantado o negócio da vacina. E já se sabia um monte de tecnologia. Então, assim, esse conceito é super importante. A varíola, o conceito de que a vacina é antiga, se conhece, é coisas de séculos atrás, se conhece muitíssimo bem como ela age. Bom, vamos falar rapidamente de duas vacinas que são importantes. Uma é a varíola. A varíola foi a primeira vacina. E como é que um médico, foi um médico inglês chamado Jenner, que descobriu essa vacina. E como é que ele teve a ideia da vacina? Ele teve a ideia porque a varíola é uma doença que matava muita gente. E ela é uma doença que dá bolhas no corpo, dá lesões graves de rim e mata. E morria muita gente de varíola. Mas aí o Jenner percebeu que quem tirava leite da vaca, né? Esses que tiravam leite, alguns que tiravam leite da vaca, eles não tinham a varíola ou tinham uma varíola muito pequena. E aí o que ele descobriu? Ele descobriu que eles, na verdade, estavam infectados pelo vírus da varíola bovina. Era do boi, era da vaca, e eles adquiriam, quando eles tiravam leite da vaca, eles adquiriam isso. Então, ele começou a perceber que, assim, se as pessoas pegassem um vírus uma bactéria menos potente, um vírus, esse vírus podia, e muito parecido com uma doença mais grave, ele podia fazer com que o organismo já estivesse com defesas contra a doença principal. Então, assim, voltando, para entender melhor, se você pegasse o vírus da varíola bovina, que é muito mais fraco que o humano, e botasse no corpo, seria como aquele do bem. Você ia envenenando, entre aspas, o corpo, preparando para quando viesse o vírus da varíola grande. Interessante. Então, esse foi o raciocínio que ele fez. Ele começou a fazer essas vacinas, ele pegava esse vírus do boi e, com isso, ele fazia a vacina. Mais ou menos, porque a vacina só se desenvolveu mesmo quando surgiu, bem mais tarde, quando apareceram os estudos de química, de bioquímica, e aí os que foram bem mais, que foi o Pasteur, quando o Pasteur começou a falar de micróbios e bactérias, nem se sabia naquela época nada sobre micróbios e bactérias e vírus. Mas a ideia principal, e ele salvou muitas vidas fazendo desse jeito. E por isso a vacina da varíola é uma vacina que escara a pele para entrar o vírus, não é por boca nem por injeção. Então, a partir daí, começaram a trabalhar muito bem essas vacinas.
Tá certo? Aí começou, por isso que eu estou dizendo, tem 10 vacinas muito antigas e muito testadas. Muito bem. Uma vacina que foi super importante foi a vacina da poliomielite, que atualmente são as gotinhas. A poliomielite foi uma doença que foi uma epidemia que aconteceu, tinha muito no mundo, é uma doença gravíssima que pega não só da paralisia nas pernas e nos braços, como ela pega o pulmão. Foi quando inventaram o tetravô, sei lá, desses aparelhos de respiradores que eram pulmão de aço. Isso daí foi nos anos 50. Nos anos 50, o presidente americano, o Roosevelt, era criança e ele pegou poliomielite. Ele era um presidente que andava em cadeira de roda, tá certo? A primeira vacina contra a polio foi em 1952, e era uma vacina injetável desenvolvida por um cara chamado Salk. Essa vacina, essa vacina ficou muito famosa, porque você vê como as coisas são. Tem uma história de que de uma região dos Estados Unidos onde teve muito pólio nessa época de 1950. Muita criança morreu, e muita criança ficou muito mal, e muito adulto também. E quando surgiu a primeira vacina para polio, eles quiseram imunizar a cidade, né? E aí eles precisavam imunizar, eles escolheram a população jovem, porque é nos jovens que dava mais essa vacina, essa doença. Escolheram universitários ou mocinhos que deveriam tomar essa vacina. Acontece que só nas estatísticas da época mostra que só 0,8%, não chegava a 1%, 0,8% daquela população aceitava tomar vacina, só 0,8%. Aí aconteceu um fato engraçado. O fato foi o seguinte: o Elvis Presley, que todos os mais velhos sabem quem é, e os mais novos já ouviram falar, o Elvis Presley ia fazer um show nessa cidade, nessa região. E pediram para ele, naquela época estava começando os meios de comunicação, televisão e tal, e pediram para ele tomar vacina em frente às câmeras de televisão. E ele não teve nenhuma dúvida, ele tomou a vacina sendo filmado. Imediatamente, pouco depois, para errar, né? Em seguida, esse 0,8% cresceu para 80%. Só de verem o Elvis tomando, 80% aceitou tomar vacina. E foi assim que acabou a polio. A polio é uma doença que não existe mais no mundo por conta da vacina. Essa vacina que se dá nas crianças, que hoje é outra, que é a Sabin, que é a gotinha, que substituiu aquela outra, ela é dada para prevenir, para não entrar mais o pólio, mas não existe mais caso de pólio. Varíola acabou, também não existe mais varíola, tá certo? Algumas doenças realmente acabaram, outras diminuíram muito. Por que mas nessa vacina, quando teve esse do pólio nos Estados Unidos, em 1950 e pouco, 52, aconteceu um acidente, entendeu? Naquela época, em vez de usarem o vírus atenuado, o vírus imobilizado, eles se enganaram e passou o vírus vivo. E aí houve mortes por causa disso. Isso foi um escândalo no meio das vacinas. Isso fez com que, por uns tempos, essa vacina fosse suspensa, até descobrirem o que aconteceu. Mas era o começo das técnicas dos laboratórios. Hoje não acontece mais isso. Hoje, depois disso, por isso que demora tanto para uma vacina ser liberada. Porque depois desse acidente,
se criou um monte de mecanismos para não ter perigo. Quando uma vacina é liberada, é porque já passou por todas essas instâncias. Tá certo? E eu não estou falando. Isso daí é fundamental de saber, para entender que a vacina é muito segura, ela passa por muita coisa. Ela não é liberada assim de uma vez só, tá certo? Porém, o que precisa é que seja analisado por pessoas que trabalham nisso e que entendem bem do assunto, né? E que não sejam militares políticos e outros que não estão, que sabem bem de outros assuntos que não esse. E é essa crítica que se tem muito forte, tá certo? Muito bem. Sarampo é outra coisa que também foi, a vacina controlou. Hoje a gente tem muito pouco sarampo. Para uma classe social alta, sarampo não tem muito problema. Para crianças desnutridas, para crianças ruins, que estão muito doentes, o sarampo é mortal, tá certo? Hoje, graças a Deus, não é igual como quando eu era residente, que tinha uma desnutrição horrorosa. Melhorou isso no Brasil, mas ainda tem muito criança que pode morrer de sarampo. Bom, é uma das coisas que a gente... Só para você ver, né? A Eliana está dizendo, a fala dele vai aliviando o medo, ou seja... A ideia é essa. A gente não é, eu não sou totalmente a favor de todas as vacinas. Eu tenho vacinas, tem um exagero de vacinas que não precisam. Tem muita vacina que foi desenvolvida comercialmente, mas essa vacina agora, nesse momento, quando tem uma pandemia, a gente precisa prevenir, é uma medicina preventiva. Então, nós temos que dar a vacina para que essa vacina corte um pouco esses vírus, essa pandemia, O Edu, espalhar de vírus. o Edu, uma coisa que talvez as pessoas me perguntaram essa semana, eu acho que seria bom se você puder esclarecer, porque no início, quando o coronavírus começou a se manifestar, diziam que era uma gripezinha, não é? Diziam que era o mesmo sintoma de uma gripe. Mas o vírus da gripe é um e o vírus do Covid-19 é outro, é isso? O vírus são muitos vírus. Tem um montão de vírus que dão gripe, que dão quadros parecidos com esse. E são os que são da influenza, que a gente... Né? São vírus da influenza. Já tiveram as epidemias de influenza no Brasil, mas elas foram mais fáceis de serem elas foram mais fáceis de serem controladas porque elas são menos violentas, tá certo? Então, o que nós chamamos de gripe é influenza. A influenza é uma das gripes, mas tem outros montes de vírus que provocam o que a gente chama de gripe é aquele conjunto aquele conjunto de sintomas de espirro, tosse, lacrimejando, tal, que na minha época a gente brincava, falava assim, que com médico a gripe durava 7 dias. Agora, sem médico, durava só uma semana. Dá na mesma. O canja de galinha em casa. De galinha, um pouco de carinho, um pouco de repouso, bastante água, e melhorava. Eu acho que é bom falar uma coisa aqui, que é o seguinte, esse vírus Da Covid. da Covid, esse tipo, esse 19, agora que os cientistas e os médicos estão percebendo o que ele faz, porque era uma doença desconhecida, entendeu? A gente não sabia que dava tanta coisa.
Então, hoje, tem coisas que não se sabe. Eu tenho um primo que é infectologista que ele fala com toda a propriedade. Ele não está muito envolvido com esse coronavírus, mas ele estava muito envolvido com o vírus da AIDS. E ele falou, é a mesma coisa da AIDS, levou 2, 3 anos para a gente entender esse vírus, né? Quando entendeu esse vírus, então a gente conseguiu remédio, conseguiu mexer com ele. O vírus da AIDS é muito mais complicado. Então, não se conseguiu ainda uma vacina. Ela existe, mas ela está sendo testada, né? Ela tem que ter testes ainda que vão demorar, dela, da chikungunya, dessas outras doenças. Mas são esse vírus, às vezes eles demoram muito tempo para se entender. Para a gente entender essa doença, que é o coronavírus, vai demorar alguns anos, né? Cada vez se sabe um pouquinho mais. Por exemplo, você lembra que no começo falavam para não tinha que limpar a sola do sapato, tinha que limpar não sei o que, lavar cada vez foi, algumas dessas coisas caíram, não tem mais importância, porque foram descobrindo muita coisa desse vírus, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu estava lendo que as máscaras, né? Tem um estudo interessante mostrando que todas as máscaras são iguais, tanto faz, desde que ela tape tudo, e que você não tenha o lugar para entrar a secreção, a saliva do outro. Legal. Eu acho que agora, Marcelo, acho que agora a gente podia entrar com as perguntas, né? Tem bastante pergunta. É isso que eu ia perguntar para o Edu. Edu, você tinha preparado essa introdução? Você já terminou? Tem alguma coisa antes das perguntas? Não, tem algumas coisas que a gente vai falando Ao longo. Eu só queria falar uma coisa que eu não tenho me perder, mas eu acho que era bom falar, né? 3 coisinhas, né? Primeira coisa é o seguinte, por exemplo, a varíola, que foi totalmente controlada pela vacina, só no século XX, quer dizer, um século atrás, nesse século, morreram 300 milhões, até esse século atrás, morreram 300 milhões de gente com varíola. Do nosso século, né? Quer dizer, nós somos... Do nosso... Eles estão contando tudo desde que começaram a fazer estatística, mas eles têm, os estudos falam em 300 milhões de pessoas que morreram por causa de varíola, uma doença que hoje é extinta, certo? A peste e a varíola foram as coisas que mais disseminaram pessoas no mundo, né? E a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: as vacinas, elas podem dar alguns efeitos colaterais, mas, assim, o que mais dá é dor de cabeça leve, ficar vermelho na região onde teve, pode dar uma pequena gripe que dura um dia, tá certo? Pode dar um pouquinho de febre, né? Casos de dar coisas muito graves são muito raras, pode acontecer, mas é tão raro que quando, por exemplo, na tríplice, que é uma vacina que dá em criança, quando aparece um caso que dá um problema neurológico no mundo todo, de bilhões de vacinas aplicadas, aí é publicado em todas as revistas médicas, porque é fantástico, um caso, né? É muito raro. Qualquer remédio, você pode tomar um remédio para ter uma alergia, mas é muito raro. E o que dá, que é mais frequente, essas coisas que eu estou falando, é tratamento bobo, é esperar. Quantas crianças que eu vejo que ficam um pouco inquietas com a vacina ou ficam com febre, é questão de 1, 2 dias, nem um dia, não, 2 dias é muito, né? Eu acho que isso daí é uma coisa importante de deixar claro que esses efeitos colaterais são muito pequenos. E tem as lendas, né? Tem as lendas que nunca foram provadas, né? Que
causam doenças graves, que causam não sei o quê. Não, não é assim. Primeiro, porque as coisas não se passam dessa maneira, não é uma causa que dá um efeito, não é por causa disso que dá aquilo. É um monte de causas que provocam um efeito. É difícil dizer exatamente o que é. Tá certo? Pega a gripe. O vírus dá gripe, mas o vírus dá gripe quando a pessoa pega frio, quando chove, quando se molha, quando está deprimido, quando está não sei o quê. Tem um monte de condições que facilitam a entrada do vírus. Então, não é assim, né? Bom, eu acho que basicamente o que eu tinha a falar é isso, né? Edu, eu vou selecionar, que me mandaram antes algumas perguntas, né? E eu vou selecionar primeiro as perguntas mais genéricas para a gente entender vacina, depois a gente vai chegando no Covid, né? Então, a primeira pergunta mais genérica que veio antes, que é do Clóvis, né? Ô, Clóvis, obrigado, você sempre ajudando. Gostaria que o doutor Eduardo falasse sobre imunização passiva e imunização ativa. E, aliás, a mídia tem falado tanto, né? Imunização de rebanho, essas coisas, né? Você consegue explicar para a gente o que é isso? Consigo explicar rapidamente. É o seguinte, a vacina, ela não é uma coisa para ser dada por uma pessoa. Por exemplo, se eu quiser ir para os Estados Unidos, que estão dando a vacina, e eu tomar as 2 doses da vacina, do jeito que estão dando para lá e tal, nada me garante que eu volte para o Brasil e que eu não pegue a doença. Por que isso? Porque nenhuma vacina tem 100% de eficiência. Em geral, elas têm uma eficiência de 60% a 70%. Algumas chegam um pouco mais. Depende dos critérios que foram usados para pensar isso. Por isso, esse negócio do Butantan, assim, a vacina é extremamente boa, mas ela ficou em 50 e poucos por cento porque eles foram muito rígidos. Qualquer alteraçãozinha que eles percebiam nas pessoas que estavam experimentando, eles consideraram como uma coisa, um efeito colateral da vacina, entendeu? E outros estudos não foram tão rigorosos, por isso houve uma distância. Mas voltamos ao mesmo assunto. Você foi para os Estados Unidos, tomou 2 vacinas, voltou e pensa, "Bom, eu não vou mais tomar, eu não vou mais pegar coronavírus." Não, você pode pegar, porque ela só protege 70%, 60%, 70%. Então, você tem 40% de chance de você pegar a doença. Porém, se 70% da população estiver vacinada, eu acho que é isso aí, é 60%, 70%, se não me engano, a possibilidade de você pegar, né? Porque se 70% da população estiver vacinada, teoricamente não chega em você. Por isso também que tem, quando vão fazer campanhas de vacina, eles sabem, para criança, eles sabem que não precisam vacinar 100% das crianças, porque se a grande maioria tiver vacinado, o vírus não chega nessas crianças que não são vacinadas, né? E por isso que não vai ter, né? Vai se transmitir menos, é isso? vai se transmitir menos. Por isso, a vacina tem que ser pensada coletivamente. Não adianta, por exemplo, pegar aqui, vamos vacinar, sei lá, uma ideia maluca, vamos vacinar todos os funcionários públicos do Estado e não vamos vacinar mais ninguém. Não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Tem que pegar 70%, 80%. Por isso, a gente é absolutamente contra, por outros motivos éticos também, mas a gente é absolutamente contra essa coisa de empresas particulares que querem comprar vacina, né, para dar para certos funcionários, porque primeiro não vai adiantar nada, depois vai roubar tem que ter um planejamento global. E por isso que leva tanto tempo, e é muito difícil esse planejamento.
porque precisa pegar todo mundo em todas as regiões. Se no extremo da cidade de São Paulo não tiver vacinado, tem os perigos de pegar. Né? O que eles chamam de rebanho é isso, é do vírus espalhar por uma grande parte da população para elas ficarem com defesas e não chegar nas pessoas, tanto pela vacina quanto pelo próprio vírus. Né? Gente, eu vou seguir na ordem aqui que as perguntas foram chegando. Nós não vamos conseguir manter uma sequência de papo, porque as perguntas estão ótimas. Ele perguntou só que, eu esqueci, o que é ativo e passivo? Passivo, o ativo é quando você dá sem interferência da vacina. Passivo é quando você deixa aí disseminando a doença para formar esses rebanhos que eles falam, né? Que fiquem pessoas não têm mais possibilidade de passar o vírus. Né? Legal. Vamos lá. A dona Sônia pergunta: boa tarde. Há restrições do uso dessa vacina a algum grupo de pessoas? Eu não tenho certeza dessa resposta. Me parece que eles não têm muita certeza em mulheres grávidas, mas eu não tenho certeza disso. Eu li que isso. Mas eles, quando vão planejar as vacinas, aí a aplicação das vacinas, eles vão determinar quem que pode e quem que não pode. Tá certo? Sempre tem algumas restrições, são muito poucas, mas às vezes existem. Tá. Isso já mata uma pergunta que a Patrícia tinha mandado antes, ou seja, não é uma regra para toda vacina, cada vacina vai ter esta pesquisa e essa especificação, e normalmente... Essa também, a do coronavírus vem com especificações, que tipo de população pode tomar ou não. Eu sei, do que eu conheço e ouvi falar, é que não tem muita restrição. Entendeu? Não tem muita restrição, mas talvez tenha para mulheres grávidas. Mulher grávida sempre é um grupo de gente que é muito pensado, se tem sempre muito medo. Mas se eles tiverem algum indício de que é prejudicial, eles não vão deixar aplicar. Tem uma pergunta, eu não vou localizar aqui rapidamente, mas perguntam sobre a contraindicação para pessoas com doenças autoimunes. Né? Parece que nessa vacina não tem esse problema. Uhum. Mas fique tranquilo que se tiver alguma contraindicação, a mídia... Eles não dão. Eu queria falar uma coisa que é a lógica. Entendeu? Quem faz essas vacinas custam fábulas de dinheiro. É muito, muito, muito dinheiro empregado. Cada um desses laboratórios aplicou montanhas de dinheiro. Eles não vão sujar o nome deles, porque se uma vacina, por exemplo, vamos supor que uma Moderna, que é uma das fábricas de vacina, se ela solta um lote de vacinas que dê problema, acabou. Ela vai perder muito dinheiro. Sim. Ela acabou, nunca mais vai existir essa fábrica. Né? E eles não vão perder, eles mesmos tomam muito cuidado e eles mesmos têm o pessoal deles para dar essas coordenadas. Afora isso, eles têm que apresentar toda a documentação para a Organização Mundial de Saúde, para organismos que controlam isso. Então, até pela lógica, a gente entende que ninguém está trabalhando com loucura. Perfeito, perfeito. Marcelo, faz aquelas perguntas que eu te mandei, que o pessoal... Tá. As primeiras... É que eu estou tentando juntar por tema, né? Que, tá. Do mesmo jeito, tem a pergunta, deixa eu copiar e colocar. A Eliana Lica, da música, pergunta, né?
Eu queria saber se essa vacina, criança de colo de menores tomam também. Se essa vacina é para idosos, pessoas com mais idade, Sim. quais os efeitos colaterais? Você falou, né, que pode ser uma febrezinha, uma dor, né? São mesmo todas as pessoas, ou cada pessoa tem um sintoma? Um sintoma decorrente da vacina, a maioria das pessoas não vão ter sintoma nenhum. Tá. Uma ou outra é que pode sentir uma febrinha, uma dor no corpo, nada que dure mais do que 24 horas. Não mais do que isso. Isso é o que a gente tem experiência com outras vacinas de ver as crianças que tomaram. Faz 50 anos que eu vou tomar vacina. Nada muito especial. Entendeu? Nada que uma aspirinazinha não resolve. Ou não fazer nada também resolve. É a diferença de com médico dura 4 dias ou sem médico dura uma semana, né? Exatamente. Em geral, eu não sei exatamente nessa vacina, mas em outras vacinas, quem mais dá um incômodo e febre não é a própria vacina, mas é o componente que tem as substâncias que vão junto com a vacina para poder ficar solúvel, para poder ser injetável. Então, elas são esses que dão mais vírus, né? Todo em volta dele ali, né? Ok. A Paula pergunta: quem já está contaminado com Covid pode tomar? Vai tomar. Vai tomar. Não tem essa discriminação. Porque assim, o anticorpo do organismo que estão pesquisando aí, né? Que algumas pessoas têm reinfecção, quer dizer que o anticorpo não dura tanto tempo quanto quem teve o Covid. Mas parece que a vacina, o anticorpo é mais. A defesa é mais longa, é isso? Mais longa. Mas também em saúde pública, não tem como você parar e perguntar um por um. O senhor já tomou vacina? O senhor teve Covid? O senhor fez isso? O senhor fez aquilo? Não dá tempo. Não dá para fazer isso. Quando você tem uma campanha de vacina, o que o Estado faz, e o Brasil é especialíssimo para fazer isso. O Brasil tem uma experiência fantástica de fazer. Se fez campanhas aqui muito maiores do que essa que vai ser feita aqui do coronavírus. É uma super experiência. E se vacinou o Brasil inteirinho. Sarampo, poliomielite, tríplice. Só que, assim, não pergunta para a pessoa, eles não vão falar assim, se já tomou, não precisa tomar. Não dá para fazer isso. Não, todo mundo toma. Tomar um pouquinho em excesso não vai fazer mal para ninguém. Então, tá bom, é isso. Então, não tem tempo a perder. Tem que entender que é uma medicina de massa, não é individual. Você não tem tempo de ficar perguntando. Não tem isso. Olha, os que já tomaram vacina de um lado, outro, se fizer isso, não vai dar certo. Por isso que é importante, Edu, acho que uma coisa importante a gente lembrar é que a vacinação ela não vai surtir efeito se a maioria da população não tomar. Não vai surgir efeito, não. A maioria da população obrigatoriamente tem que tomar, tem que ter consciência de tomar e tem que ter consciência de que uma pessoa que teve coronavírus, por exemplo, está isenta do coronavírus, ele tem que tomar para o benefício dos outros, porque não se sabe se ele não continua passando, mesmo que ele tenha resistência, mesmo que ele já tenha tido. Então, desculpe o termo, mas você não tomar vacina é sacanear não só você, como sacanear toda a coletividade. Não é justo. Sim, mas tem que ter uma consciência de coletividade, uma consciência de população. Entendeu? Se o cara já teve, eu não tenho a menor simpatia. Pelo menos ele foi uma coisa certa. Eu vou tomar vacina, ele já teve o coronavírus.
né? Porque ele está consciente, ou deve estar consciente, de que precisa vacinar todo mundo, que é 70%, 80% da população vai ter que ser vacinada, né? Tem alguns que não vão conseguir, porque estão hospitalizados, porque estão não sei aonde, porque aconteceu alguma coisa, então sempre se perde alguns. Mas tem que ter um índice alto, senão não dá certo. Tá. Eu vou pegar uma pergunta aqui da Márcia, né, que acho que encaixa aí. A Márcia nos pergunta, né, sabemos pela mídia que há alguns tipos de vacina, cada uma produzida de forma diferente. Temos que receber 2 doses necessariamente? Então, a minha dúvida é, depois de ter recebido a primeira dose de um tipo de vacina, caso não tenha mais a vacina da primeira dose, posso receber a segunda dose de outro tipo de vacina? Eu não. Também essa é uma pergunta muito técnica que realmente eu não tenho absoluta certeza. Mas, na minha lógica, pode, não tem nenhum problema, tá certo? Eles não, essas vacinas todas não são tão diferentes assim. O princípio é o mesmo. O que aconteceu e que está assustando todo mundo é que é o seguinte, eu vou explicar rapidamente. A vacina do Butantan, vacina chinesa, ela é feita do modo mais tradicional possível. Ela é feita do mesmo modo que é feita da influenza, que é feita do tétano, é igualzinho. O que que é? Ou seja, o que que é? É o vírus atenuado, tá certo? Só que o que se tenta fazer é mudar geneticamente algumas coisas do vírus, não é da pessoa, não tem nada a ver com a pessoa. Eles mudam coisas do vírus para ter, para que qual é a finalidade disso? Que custa caríssimo fazer isso. Não é para maquiar o produto. É simplesmente para alcançar uma porcentagem maior de eficiência. Uhum. Então, essas que são que mexem no DNA do vírus, no RNA do vírus, estão mexendo no vírus atenuado. E ele é numa tentativa de abranger quase 90% de eficiência da vacina. É só por isso. E também porque, numa tentativa também de não ter que repetir a vacina em outras épocas, né? Que ela dure Uhum. uma duração maior. Algumas vacinas, eu acho que só existe uma vacina, não tenho muita certeza disso, mas parece que tem uma vacina só que é uma dose só. As outras vacinas são 2 doses. Mas é igualzinho, por exemplo, a vacina tríplice. Todo mundo que tem filho já deu a vacina tríplice para os filhos. Essa vacina precisa tomar 3 doses. As 2 primeiras doses são as que imunizam, e a terceira dose seria uma dose de reforço. Então, muitas vacinas, a Sabin, todas são assim, a maioria delas. E tem algumas que depois, por exemplo, sarampo, durante uma época se deu uma vez só, depois se descobriu que era melhor dar 2 vezes, e assim por diante. Tá. Não tem que tomar, mas é calculado para tomar as 2 vezes. Deixa eu aproveitar, Edu, que eu vi uma reportagem, vi uma entrevista com cientistas, que tem o pessoal que faz a campanha contra a vacina, que está começando a divulgar que a vacina vai mexer com o DNA da gente. O que você está falando agora é importante. Mexe com o DNA do vírus. O vírus não tem a capacidade de alterar o DNA do ser humano, né? Que isso é fake. É isso? Eu vou responder da maneira mais simples possível. O sonho da vida dos cientistas todos, dos biólogos e todos, é poder mexer no DNA das pessoas. E são as informações que dão de vida, de quanto tempo a pessoa vai viver, da cor dos olhos, mas também das doenças.
Se eles tivessem esse poder todo de mexer no DNA das pessoas, por exemplo, eles podiam evitar o Alzheimer, podiam evitar a diabetes, podiam evitar uma série de doenças que, se mexesse no DNA, ficaria ótimo. E também poderia fazer o sonho de muita gente, que é não morrer, né? Porque iam prolongar a vida para 200 anos. Então, talvez no futuro, né? Quando a gente escrever sobre ficção científica, a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, vamos ser modestos e falar que de muito custo a gente consegue mexer no DNA do vírus. Dos homens, não deu certo. Não mexe no DNA dos homens. Eles têm, até acho que seria bastante produtivo, mas infelizmente não chegamos lá nisso tudo. Tá. Primeiro, tem algumas perguntas aqui sobre campanhas, sobre a questão de divulgação. Eu estou deixando para depois, a gente volta no assunto, né? Tem algumas perguntas que eu vou resumir, né? Você já começou a falar disso, que é essa questão do percentual, né? Vamos deixar claro. Fizeram a campanha, a pesquisa, né? Tinha gente que tomou placebo. O que é placebo? É uma aguinha, é uma injeção de algo que não tem princípio ativo, que não tem remédio, é isso? Placebo. E algumas pessoas tomaram a vacina de verdade, né? As pessoas que tomaram placebo, elas tiveram uma estatística. Quantas tiveram a doença, quantas tiveram de forma grave, quantas tiveram de forma leve, né? E depois, quem tomou a vacina de verdade, o que descobriram é assim, quem tomou a vacina de verdade, 50 e poucos por cento não tiveram nada do Covid. 50 e poucos por cento poderiam ter. Agora, o que é importante eles dizerem é que, assim, que 100% não teve nem a forma grave e nem chegou a óbito. Ou seja, essa vacina protege mesmo, ele alivia formas graves e, de fato, não tivemos óbito de quem tomou a vacina. É isso? Esse 78% é que 78% se livra, inclusive, da doença. É isso? Não, primeiro preciso corrigir uma coisa aí. Por exemplo, no Rio, no Manguinhos, quando fizeram testar a vacina lá em Manguinhos, em vez de dar um placebo, eles deram vacina da meningite. Entendeu? Então, teve os que tomaram a vacina da meningite e outros que tomaram a do coronavírus. Eu não sei direito por que fizeram isso, mas foi feito isso, em vez de usar um placebo, não é nada. Outra coisa que eu acho que é importante, peraí, me fugiu agora. Você falou. Que era? Você falou alguma coisa que. A vacina funcionou protegendo formas graves. Já sei. O que eu ia falar, sim, o que eu ia falar é o seguinte: quando chega nos humanos, quando chega nessa terceira fase da experimentação, né, que aí vai dar nas pessoas para testar, não pode esquecer que já passou por muitas fases. E quando chega lá, você não vai arriscar a vida de nenhuma pessoa que vai experimentar, porque já foi afastado todos os perigos, já experimentaram em animais, já constataram um monte de coisa, quer dizer, ela já é segura na hora que ela chega para quem vai experimentar, para os experimentadores. Senão seria uma catástrofe. Imagina pegar a vacina e não é assim. O cara tem a garantia que não vai acontecer nada de extraordinário. E não aconteceu, realmente. O único caso que foi um escândalo que esse governo, esse desgoverno fez, foi de um cara que se suicidou e que não tinha nada a ver com a história da vacina. Infelizmente,
Ele acabou com a vida dele, sei lá por quê, mas estava deprimido. Então, que não tem nada a ver com a vacina. A vacina é muito fundamental. Quando ele chega, essa vacina chega para os experimentadores, ela já tem muita segurança. Eles sabem que não vai dar nada de grave, não vai matar ninguém. Eles só querem saber se funciona ou não funciona. É só isso. E pequenas coisas que eles anotam. Eu conheço muita gente que experimentou essa vacina, não conheço ninguém que teve alguma coisa importante. Eu acho muito importante o que o Eduardo está falando, viu, doutor? Acho importante o que você está falando, porque, assim, as desinformações que são geradas para nós, né, são desinformações, são coisas desnecessárias e assustam a população. Eu vejo que todas as perguntas que as pessoas têm feitas, a grande maioria, tem um teor, assim, de medo e de insegurança. Por quê? Porque não tem a informação necessária de que o Brasil é um país especialista em vacinação. Ninguém no mundo fez campanhas tão espetaculares de vacinação como o Brasil. Né? Como o Brasil. Ninguém no mundo. Ninguém no mundo tem um sistema de saúde como o nosso. Ninguém. Como o SUS. Isso é uma coisa que as pessoas criticam o SUS, mas as pessoas não sabem como que é o sistema de saúde no mundo. Não existe um SUS no mundo. Né? Em países de primeiro mundo, de países desenvolvidos, países grandiosos como Estados Unidos, até como Noruega, Suécia, que tem aí o IDH maior do mundo, né? Ou seja, o índice de desenvolvimento humano maior do mundo. Ou seja, o Brasil ele é um exemplo em sistema de saúde, tá? Em vacinação. Então, ou seja, é uma coisa que, infelizmente, há eu não quero usar a palavra, há um desgoverno, né? Há um governo desnecessário que, ao invés de tranquilizar a população, de fazer a campanha que o Zé Gotinha sempre fez, né? De incentivar as mamães e vacinar seus filhos, incentivar a gente até carteirinha de vacinação, fica dizendo que se você tomar vacina, você vai morrer, você vai virar jacaré, você vai virar cuca, você vai virar um ET, enfim. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui é muito nesse sentido. As perguntas todas que a gente está vendo aqui, eu estava calado, estava vendo as perguntas aqui, estava ouvindo as perguntas, lendo as perguntas, é nesse sentido, assim, as pessoas estão necessitando hoje de serem tranquilizadas e por que elas devem se vacinar e se essa vacinação é segura. Eu quero puxar essa coisa, tem uma pergunta aqui do Lucas, né? Como é feita a campanha de vacinação e conscientização? E eu acho que esse é um tema que, para a gente, vai ser muito difícil. Nós não temos essas informações. A gente está numa questão de briga política, né? De vai chegar, não vai chegar, vai ser por estados, vai ser por população, etc. Deveríamos estar sabendo como a campanha é feita, mas a gente não tem muito essas respostas, não é isso mesmo? Não, eu não. Isso daí é muito técnico. Precisaria uma pessoa técnica do Ministério da Saúde explicar. Eu ouvi ontem antes de ontem, uma entrevista do Mandetta que era muito abalizado, que ele falava dessas coisas, né? Então, eu vou falar o que eu ouvi dele e o que eu sei, que eu acho que é importante saber. O que acontece é que o Brasil é um país muito organizado na parte de medicina social por causa do SUS. O SUS, ele faz com que tenha consultórios do SUS, em qualquer canto do Brasil tem um SUS. Isso facilita muito, porque as vacinas estão armazenadas nesses lugares. Já tem, isso é raro o país que tem isso, porque cada pedaço do Brasil perdido no mundo tem alguma coisa do SUS. É por isso que, primeiro, eles distribuem as vacinas, eles têm um sistema lá, pelo que eu entendi, que assim, cada prefeito tem a responsabilidade de distribuir essas vacinas nas unidades do SUS. Então,
Então, isso daí é bem interessante de entender que já tem tudo feito. Eles sabem como distribuir, mas tem coisas que são difíceis. Imagina no Amazonas, né? Como é que vai ter que ir de barco? Mas vai lá no fim do Amazonas, vai ter uma unidade do SUS ou alguma coisa do SUS. É isso que facilita muito as coisas no Brasil. Nunca falhou coisas de vacina no Brasil, nunca. Brasil, a única existe em 1904, houve a greve da vacina, as pessoas se recusavam a tomar vacina, mas foi uma outra história, porque naquela época, naquele ano de 1904, o governo não explicou e não falou que ia ser feita a vacina e simplesmente os policiais invadiam as casas e aplicavam as vacinas sem as pessoas saberem do que se tratava. É outra história, um outro dia. Tá. Aproveitando o seu lado pediatra, aliás, só ligando, né? É bem o que o padre Glênio tinha falado, né? Nós temos uma estrutura, temos uma experiência, né? Agora, a gente pode tomar consciência e ficar atento e cobrar como cidadão e ir lá tomar a vacina para fazer parte da massa. Agora, não sabemos as respostas sobre a campanha. Dona Antônia, eu não sei, está meio confuso aqui para entender, mas assim, a Dona Antônia tem uma casa que abriga crianças que vêm fazer tratamento em São Paulo. E ela diz, tem com câncer, mas tem um bebê de 10 meses que está com Covid. Ela e a mãe, como lidam com isso? Né? Você, pediatra, uma mãe com um bebê de 10 meses, né? O que é isso, né? Como a mãe lida com isso? Criança tem uma carga viral muito baixa. Então, não é nenhum problema, né? As crianças não têm um grande problema de ficar com Covid. Elas podem passar, então tem que isolar um pouco a criança. Mas ela mesma não se constitui nenhum problema, não. Sim, mas continua amamentando, mãe amamenta de máscara, né? Então, essas coisas daí são discussões que não se chegou a nenhuma conclusão. Eu tive uma paciente que deu à luz com Covid, ela estava com Covid, e, e deu à luz na vigência do Covid, não tinha ainda 12 dias de evolução, e ela amamentou e continuou amamentando, e eu falei que tinha que amamentar, que ela queria, precisa, anticorpo é uma coisa essencial para a criança, que aquilo. Tem um conjunto de perguntas aqui, que eu vou atropelar o Marcelo, desculpa, Marcelo, mas assim, um conjunto de perguntas, né? Que é sobre a questão da volta às aulas das crianças, se realmente as crianças elas são mais imunes e se há algum problema do convívio social das crianças, se deve voltar, se não deve voltar. Qual é a sua opinião, doutor? Na minha opinião, tem que ser tem os contras e as coisas a favor. Tem um absurdo que existe que é assim, quer dizer, ir para boate é um termo velho, hein? Discoteca, talvez. Balada. Ir para balada, se aglomerar na praia, fazer churrasco, fazer tudo isso pode. Agora, ir na escola não pode. Então, tem alguma incoerência nisso. Porque na escola não faz sentido. Agora, eu tenho o outro lado da moeda, que eu tenho pacientes que conhecidas minhas que são professoras, e que elas têm muito medo de pegar Covid das crianças, porque elas que estão com medo. E as crianças, o que se sabe até agora, é que elas têm baixa virulência, os vírus são pouco vírus, mas
são as que passam para os adultos, né? E não deixam de ser perigosas. Então, eu tenho ouvido professores, é muito difícil, eu não sei direito isso. Tem professores que falam, bom, e nós? Né? Eu quero voltar para isso. São professores dedicadíssimos, né? Essas professoras são professores de escolas municipais que dão a alma pelos meninos, pelas meninas, estão extremamente comprometidos com as coisas, mas elas têm medo. Mas, por outro lado, as crianças precisam de escola, descoordenou tudo. É uma coisa meio complicada essa, né? Acho que tem coisas a favor ou contra, ou coisas ah, ah, que são a favor e contra, né? Acho que cada região e cada escola tem que pensar por si, se tem condições de abrir ou não, né? Tem funcionários andam de metrô. É lá no metrô que se pega vírus, não é no metrô, na festinha lá de 300 pessoas lá na Bahia que alugaram a casa da cantora e fizeram uma festa lá e é lá que acontecem as coisas, não é bem na escola onde. Eu até tenho uma coisa engraçada, uma vez, recentemente, uma pessoa falou para mim que foi na 25 de março, né? Eu falei, pô, você é louca, lá você vai pegar vírus, tá? Falei, não, eu fico dentro da loja. Dentro da loja é tudo tão organizado e tem tanto disciplina que aí não tem perigo. O perigo é foi na rua. Na rua eu aí vou embora voando, né? Foi Essa organizado. coisa, eu não sei que país que foi, eu acho que é a Rússia, que colocou professores entre as prioridades de vacinação, né? Isso daí é muito discutido, né? Aqui Discutir. no Brasil, os juízes queriam se colocar como os principais. Lá é professor, aqui é juiz, é da justiça. Tem que realmente muito ser protegido antes, né? Tá. O Lúcio pergunta: desde o início foi nos informado que o vírus é resistente à temperatura baixa. Por que a vacina é necessário se manter em baixa temperatura? Não, o vírus não é resistente à temperatura baixa, não. Não, pelo contrário, né? O vírus veio de regiões que estavam nevando. Na China, onde ele apareceu pela primeira vez, eram temperaturas baixíssimas, era um grande inverno. Aham. E agora, por que que a vacina é necessário manter em baixa temperatura? Todas as vacinas são mantidas geladas, né? Eu acho que é por causa do jeito de fabricar, não sei exatamente isso, mas todas as vacinas são mantidas em geladeira, Aham. em temperaturas baixas. Não sei, eu até posso ver depois, mas exatamente eu não sei. Mesmo porque no começo, né, da primeira vez que nós conversamos sobre vírus, Edu, né, se falava muito da expectativa que no verão diminuiria a pandemia. E nós não estamos vivendo isso. Exatamente. Né? Bom, o Lucas coloca, né? Crise família. A vacina só vai onde começa alguma epidemia e a morte de muitas crianças. Como os ribeirinhos e demais populações com alto índice de vulnerabilidade? Não entendi direito a Não pergunta. estou conseguindo entender. Eu vou tentar aqui alucinar, talvez, a pergunta dela, né? Eu acho que ela está dizendo o seguinte: por que só surgem as vacinas quando surgem as pandemias e as epidemias, né? Não, Porque mas não é verdade. acho que talvez essa seja a pergunta dela. Não é isso, é que como eu estou te falando, eles trabalhavam já com coronavírus.
Só que eles não tinham esse coronavírus. Quando chegou esse, eles O tiveram, 19, né? obviamente, com esse daí, né? Então, assim, agora, isso me fez lembrar o seguinte, né? Porque nos anos 70, quando eu me formei, teve uma epidemia de meningite muito grave aqui no Brasil. É uma epidemia que, politicamente, foi pior do que essa. Porque naquela época, ao contrário dessa, a meningite começou em Santo Amaro, em lugares muito pobres da cidade de São Paulo. Enquanto atingiu pobres, nenhum militar se mexeu por causa disso. Começou a se mexer quando chegou no centro, quando atingiu os bairros ricos da cidade. Aí eles lembraram que tinha meningite, né? Aí começaram a fazer as coisas. Eu cansei de ver meningite, e era uma meningite que não matava tanto quanto aleijava muito. Tinha muita. Então era dolorido, era uma coisa horrorosa, né? Sempre os mesmos problemas de sempre. O Brasil não muda. Eu me lembro que na época que eu fiquei pelo Emílio Ribas, naquela época, eram tantas funções que a gente tinha que fazer, se fazia sem luva, porque não tinha luva, acabaram as luvas, não planejaram as luvas. Certo? Eu conheço médicos que tiveram meningite que pegaram de fazer esse tipo de coisa. Né? Botava 2, 3 na mesma cama porque não tinha lugar. Quando que resolveu isso? Quando veio a vacina da meningite. Aí, qual foi a sacanagem da história, né? Porque sempre tem uma sacanagemzinha. E as clínicas de vacinação tinham essas vacinas que custavam uma fortuna. E o governo não tinha suficiente para dar. Então, quem tinha tempo. Eu sei de clínicas que fizeram verdadeiras licitações, né? Um mundaréu de gente, que era uma coisa de responsabilidade do governo. Tinha que o governo comprar essas vacinas e o governo aplicar, que é isso que tem que ser feito agora. Não é clínica particular. Clínica particular de vacina é para vacinas especiais, para cancerose, para coisas outras que não é essa. Então, não tem cabimento isso, né? Mas o que acabou diminuiu a frequência da meningite foi justamente a vacina. Essas vacinas de meningite ficaram aí, até hoje se dão, que mudam o tipo de bactéria. Edu, estamos velhos, né? Você, na época, a Cissa, que eu acho que está acompanhando a gente, né? E eu trabalhamos na vacinação em 1975. Foi a primeira vez que se usou aquela pistola que ia por pressão, né? Nossa Senhora, 75. Já faz um tempinho, né, que ele trabalha com vacinação. Eu acho que é importante essa conversa, né, desde o início. A Jo faz uma pergunta aqui, né? A pergunta é assim: a minha mãe tem 75 anos, está morrendo de medo de tomar vacina, o que é que eu digo para ela? E eu acho que essa é a pergunta que a gente está tentando responder a noite inteira, né? Que a vacinação é muito importante, não importa a idade, não importa a condição social, não importa o status social, não importa se você está contaminado, se já foi contaminado, se você já tem condições imunológicas com relação à doença, todo mundo precisa ser vacinado para o bem comum. A vacina é uma questão de bem comum. É isso, Eduardo? Eu falaria para essa senhora que está com medo que ela vai fazer uma bênção para os outros tomando vacina. Não só para ela, ela vai fazer uma bênção, né? Que ela pode ter certeza que Deus está olhando lá e vai falar: a dona fulana contribuiu para o mundo, não só para ela, mas para o mundo. Eu acho que tem uma fotografia, saiu na Folha, eu como judeu tenho que falar isso, saiu na Folha uns dias atrás, uma fotografia que eu fiquei emocionado, que eu guardei até, que era de um rabino desses ultra-ortodoxos,
os quais se recusaram a tomar vacina, e ele foi lá tomar vacina. Olha que bonito. Tomando uma belíssima fotografia, Bonito. né? Eu acho que outra coisa emocionante, quando eu ouvi, eu não sei se já tomou, mas quando o Papa Francisco falou, eu ouvi ele falando na Ele televisão. tomou. Tomar vacina. Ele tomou, ele e o Bento XVI tomaram vacina, se não me engano, na quinta ou na sexta-feira. Pois é, que coisa bonita, né? Ele não está preocupado se ele tem 90 anos, é para o bem da humanidade, né? Sim. Eu acho que é muito importante, acho que essa é a mensagem desta noite. A mensagem desta noite é: nós devemos pensar uma coisa que está sempre dizendo, a gente está dizendo isso, eu digo para a comunidade me acompanha aqui. O uso da máscara, o uso preventivo de todas essas modalidades preventivas que a gente tem adotado, não é só para mim, mas é para o outro, né? O cristianismo, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, e quem não é cristão, seja judeu, enfim, seja um ser humano desse planeta, né, vamos dizer assim, tem que aprender a se preocupar com o outro. O outro existe, o outro precisa de mim, o outro precisa também que eu me cuide, né? Então, a criança que talvez vá para a escola, ela talvez seja assintomática, mas ela volta para casa e vai ter contato com os avós, com os pais, né? Então, precisa ter esse cuidado com a criança, com a escola, com o professor, ter o cuidado com o vendedor, ter o cuidado com o médico, ter o cuidado com o enfermeiro, ter o cuidado comigo. Então, nesse momento, a humanidade tem que descobrir que nós dependemos extremamente uns dos outros. Nós não estamos sozinhos, que nem diz Aristóteles, nós somos seres sociais. Né? O ser humano sempre foi um ser comunitário. E como comunitário, precisa um do outro, precisa se esfregar um no outro para se aquecer, precisa, quando não consegue comer, precisa que o outro ajude a comer, quando não consegue tomar banho, precisa que o outro dê banho. Nós nascemos já assim, né? Uma criança, você que é pediatra, né, sabe disso, uma criança, ela nasce completamente indefesa, se não tiver um outro para cuidar dela, ela vai morrer, né? Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos aprender que a questão da vacinação é uma questão do bem comum, não é um bem só para mim. Eu já me contaminei, eu já produzi anticorpos. Ok, mas você pode levar o vírus. Então, vamos erradicar o vírus através da vacinação. 75%, vamos dizer assim, da população tomando a vacina, a gente pode erradicar o vírus daquelas pessoas que... Aí a gente poderia ter evitado 200 mil mortes no Brasil, por exemplo. Eu acho que essa é a grande mensagem de hoje. Complementando, Lênin, estava vendo uma reportagem, à medida que vai imunizando e vai ficando mais difícil para o vírus sobreviver, ele tem menos mutação. O fato que, enquanto ele está proliferando, ele tem mais mutações, né? Então, acho que tem este outro lado que a gente está atento. Quanto mais a gente se imunizar, menos o vírus vai evoluir, né? E eu quero lembrar uma coisa que a Eliana tinha mandado antes, que ela coloca: é assim que recebemos a vacina, porque, né? Lógico que faz necessário o uso de máscara. Tomar a vacina não é para parar de usar máscara, né? Não é para parar de lavar a mão, não é para parar de usar álcool gel, né? Por que será que é tão certa que depois de anos vai fazer efeito de imunização a toda a população? É isso mesmo, né, doutor? Tomou a vacina, não é para parar de usar máscara e não é para parar de cuidar. Tem que esperar a imunização da população, é isso? Então, esse negócio deixa eu me alongar um pouquinho numa coisa aqui, ó. O negócio da máscara, as pessoas pensam que a máscara é uma invenção de agora. Só que a máscara é uma coisa que já se usou em muitas epidemias. Até porque, se não era máscara, na época da peste, que se acreditava que eram os cheiros das coisas que davam a peste, que provocavam a peste, então as pessoas, e tinha cheiro de lixo e de podre, as pessoas tinham, eles têm muito documento mostrando como eles protegiam o nariz e uma espécie de máscara. Então, não tem nenhuma ideia brilhante nem nova nessa história. É muito velho a história da máscara, né?
E o afastamento, a mesma coisa. Naquela época, quer dizer, 1.200, 1.200 e tanto, se fazia um afastamento social do jeito que dava, porque também achavam, eles não sabiam que era do rato que vinha, que era da pulga do rato, mas eles sabiam que de alguma forma tinha que afastar, eles achavam que um contaminava o outro. Então, são conceitos que são muito antigos. Agora, são conceitos que a gente tem que entender que são conceitos médicos, preventivos. Assim como você toma remédio, esse também é um remédio. Não é porque esse não é um comprimido que não é um remédio, esse é um remédio. É um remédio sério. Usar máscara é um remédio sério. Lavar a mão é uma coisa fundamental, mudou a medicina. As mulheres morriam de parto por causa de infecção, porque os médicos abriam cadáveres e iam fazer cirurgias e fazer as mulheres dar à luz. Né? Uma boa parte do mundo morreu por conta de não se lavar a mão, tá certo? Até hoje, os judeus e os muçulmanos, eles lavam as mãos em qualquer momento. Você não pode, no judaísmo, você não pode, qualquer coisa que você faça na vida tem que lavar a mão, tá certo? Então, são preceitos médicos, é remédio, mas é uma outra forma de remédio. Então, quando eu vejo, assim, o cara usando a máscara com o nariz de fora, ou uma máscara pendurada na orelha, isso daí é falta de civilidade, não tá obedecendo um remédio, aquilo não é fantasia. Ou essas máscaras pintadas, pode ser engraçado, mas eu não acho graça nenhuma, porque aquilo é uma seriedade, entendeu? Não é deboche. Né? Ninguém usa as para ficar bonito, não. É um procedimento médico. O cirurgião, quando opera, eu quero ver quem que se submeteria a uma cirurgia que um cirurgião não botasse máscara. Mas ninguém faz isso. Ou você acha, se o cirurgião falar, hoje eu não vou lavar a mão. Imagina, é um procedimento médico. É absolutamente médico. Tem nada de extraordinário. Só que pertence a uma medicina mais preventiva, mais. Não é só tomar remédio, Higiênico, né? as pessoas acham que tudo no mundo é tomar um remedinho. Não é assim, as coisas não são assim. As pessoas têm uma visão mágica do mundo, né? Ou seja, se tivesse uma varinha de condão e batesse na cabeça da pessoa e agora vai voltar tudo ao que era antes, tudo que era normal. Eu costumo dizer, assim, depois que eu comecei a usar a máscara, por exemplo, né? Esse ano, por exemplo, eu não tive gripe. Eu tenho alergia por causa de um monte de coisa, mas gripe não tive. Não tive gripe. Porque a máscara me protegeu de outras coisas além do Covid. Me protegeu da gripe, por exemplo, de pegar um vírus de alguém que, enfim. Eu acho isso. Eu acho que vai ser muito difícil eu deixar de usar máscara no ambiente público, porque me fez muito bem para mim, me protegeu, né? Eu achei que é muito importante. Eu tenho dito isso à comunidade, a comunidade sabe disso, que eu tenho dito isso sempre aqui nas lives que eu faço com a comunidade, de que algumas coisas mudaram a minha vida, como o hábito da higiene, de chegar em casa, lavar as mãos, lavar o rosto, trocar a roupa, não é? Coisas que o brasileiro, na sua grande maioria, não estava acostumado. Somente as pessoas, talvez, de ascendência oriental, como os judeus, como os asiáticos, que têm muito esse costume. Os ocidentais não têm esse costume. É engraçado que no começo se pesquisou isso, né? O brasileiro talvez seja o povo que mais toma banho, mas é o povo que menos lava a mão. Né? O tomar banho vem muito do índio, do país tropical. O índio toma muito banho, né? Toma muito banho. Mas lavar a mão é um hábito que a gente, de fato... Quer pensar nisso, mas Aliás, já que o padre falou, o Cleiton pergunta, né?
Alguma contraindicação para quem possui algum tipo de alergia? Vamos aproveitar, porque Não, tem não, uma não. que fala assim, quem tem alergia ao ovo não pode tomar essa vacina. Não, Né? essa vacina não. Essa vacina não tem. Essa não. Do sarampo é que ela é cultivada em ovo, aí é outra história. Febre amarela também. Tem algumas vacinas. Essa não. Legal. Pelo menos que eu saiba, não. O Márcio pergunta, essa variante do vírus, acho que ele está falando da variante do Amazonas agora, que está assustando, tem alguma possibilidade de ser mais potente do que o mundo enfrenta hoje? E seus sintomas são mais fortes ou não? Márcio, é o seguinte, considera que é uma guerra entre a medicina e o vírus, entendeu? E aí cada um tem suas armas secretas. Imagina dessa forma. Então, assim, o vírus, quando ele se vê mal, o que ele faz? Ele se transforma, ele cria outros mecanismos porque ele não quer perder a guerra, tá certo? E a medicina percebe que ele tem outras armas e aí já vai lá para combater essas armas. Mas só que a medicina acaba sendo mais potente, acaba que chega uma hora em que o vírus perde essa potência toda. Mas ela perde muito quando a população já está vacinada, preparada para enfrentar o vírus, e quando a população faz esses atos de higiene. Todas as epidemias grandes que aconteceram no mundo estão vinculadas a lixo, a sujeira, a vida muito grudada um no outro, a excesso de trabalho, a excesso de uso do corpo, tá certo? Todas essas, desde de sífilis, de lepra, de tuberculose. A tuberculose, por que que a tuberculose aumentou? Aumentou pela promiscuidade, a promiscuidade das pessoas e a promiscuidade do meio ambiente, tá certo? Por que que aconteceu esse vírus? Eu já sempre falo disso. Esse vírus é fruto direto do desequilíbrio econômico, ecológico e social do mundo. Certo? Enquanto não se corrigir isso, vai sempre ter vírus, vai ter sempre, não esse, mas outros, vai ter sempre doença, vai ter sempre um desafio, né? Seria muito mais lógico corrigir as desigualdades, isso seria melhor. Em vez de dar vacina do sarampo, vamos proteger as crianças, vamos deixá-las sem, sem, fortes e tratadas, bem alimentadas, aí o sarampo vai cair rapidamente. Né? Mas enquanto não se consegue isso, acaba sendo mais barato vacinar. Mas não podemos perder essa perspectiva. Né? É a injustiça. A doença está vinculada à injustiça. Justiça social, justiça ecológica, injustiça social, ecológica e econômica. Tudo isso junto e é que causa tudo isso aí. Verdade. A Patrícia, acho que é uma informação confirmando só. Covid-19, o 19 está relacionado ao ano de 2019, né? Não é que é o 19º Covid identificado. Isso é identificado. Agora me pegou, mas acho que é o número do Covid, não é do eu acho que é o número de variação do vírus. Não. Pelo que eu li, porque foi descoberto em 2019. Pode ser, não tenho nenhuma certeza. Também não. Existem vários tipos de Covid, assim como influenza? Um montão. Uhum. Um montão. A maioria deles é inócuo. E a maioria da população já teve algum tipo de contato com os outros Covids. Tá. Só para localizar, a gente tem visto muito estes vírus que vêm de animais e vêm do desequilíbrio ecológico ou por algum
uma coisa, né? Nós vimos o ebola, a AIDS, agora o Covid, que tem muito a ver quando o vírus sai do animal, do habitat dele, e o ser humano não tem defesa para eles. Né? É isso? Não, os vírus e as bactérias são indispensáveis para a vida humana. Um ser humano tem muito mais vírus e bactérias dentro dele do que, por exemplo, células de defesa, como o DNA, ou moléculas de DNA. Então, esses micro-organismos são fundamentais para a vida do indivíduo. São eles que participam da digestão, por exemplo, de processos metabólicos e tudo isso. Sem eles não existiria tudo isso. Só que eles são adaptados para populações. No homem, por exemplo, se um vírus não, uma bactéria do intestino, se ela é próprio do intestino e vive bem lá e é importante lá, se por algum motivo acontece dele se deslocar para a área urinária, ele vai dar uma infecção lá. Ali ele vai ser patológico. É uma coisa com animais. Tem vírus e bactérias que participam da vida dos animais. Quando há um desequilíbrio da natureza, que foi o que aconteceu aqui, é um vírus que é natural do morcego, que deve ter uma função no morcego, ele se deslocou e foi para o homem, mas no homem ele não se adapta mais, ele passa a ser patogênico. Foi isso que aconteceu. Esse vírus, você não vê, é uma coisa curiosa, você não tem Covid em cachorro, gato, antibião, nada. E no homem, porque ele se deslocou, por azar entrou no homem, o homem não reconhece esse vírus como importante para ele, e ele é destrutivo para o homem, ele vai agindo, mas provavelmente lá pro um outro animal, ele seja importante, se isso está lá. Né? E vice-versa, deve ter vírus do homem que saindo do homem, se for para algum animal, vai matar o animal. Uhum. Muito obrigado. Nossa, foi muito bom, não? Gente, eu estou preocupado mesmo. Nós temos ainda 15 minutos, tem bastante. Mas está fluindo, né? Eu acho. 15 minutos não, já passou. Era até 7h30. Era até 7h30. Nossa, eu que perdi no tempo. Nós já passamos 15 minutos. Deixa eu ver. Vamos ver só assim o que tem, né? Quem tomou vacina pode pegar. Não, essa pergunta não. Ela pergunta se a vacina seria isso, a vacina da gripe protegeria contra o Covid-19? Não, de forma nenhuma. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Gente, eu acho que as perguntas estão aí, né? Eu acho que a gente pode marcar depois, como sempre, com o doutor Eduardo aí, para mais para frente, quando a gente já tiver as vacinas e tiver mais estudos sobre elas. E aí, se você puder voltar aqui e bater o papo com a comunidade sobre... Com mais conhecimento de caso, né? Porque agora... Eu vou ter que estudar bastante, porque é uma coisa coisa muito nova, né? E a gente não teve ainda as vacinas, né? A gente tem na Europa, a gente teve um pouco distante, mas ninguém escreveu ainda sobre elas, né? Ou seja, já vai ter material. A comunidade científica, bem, não vi nenhum artigo da comunidade científica ainda falando sobre os estudos de caso das vacinas. Eu acho que daqui mais para frente, daqui uns 2, 3 meses, a gente vai ter algum material aí, né? Eu acho que sim. Sem dúvida. Pois é. Nossa Senhora, eu adoro quando tem bastante pergunta, né? E quando a gente não consegue responder a todas, que demonstram o interesse das pessoas. Nós tivemos momentos, Edu, com mais de 50 aparelhos ligados na nossa conversa. Bom, hein? Bom, né? E é muito legal, né? É muito legal a gente saber que na comunidade, muitas vezes isso virou um programa, não é que o aparelho é uma pessoa, às vezes está a família assistindo o bate-papo. Né?
E a gente fica muito grato pela companhia de vocês, né? E lembrando que este bate-papo fica no YouTube da paróquia, que quem não assistiu ou quiser que outras pessoas assistam, pode indicar, está lá, né? Só para você sentir, Edu, a gente tem algumas perguntas aqui, alguns comentários, né? A Eli coloca, parabéns pela live, né? A Eliana coloca, ele pode, padre, ele é formidável. A Lúcia coloca... Quer me deixar tímido. Quer me deixar vermelho. A Lúcia coloca, muito bom bate-papo, bem esclarecedor, parabéns. A Maria Tereza, que é uma das supervisoras do projeto, muito obrigado, doutor Eduardo, muito esclarecedor. Não vejo a hora de dar o bracinho para a Corona. Gente, a Coronavac. Eu vou contar uma coisa que eu morri de rir ontem, conversando com um amigo que mora em outra cidade, não interessa qual cidade, ele disse que o prefeito mandou um ofício para a Fundação Oswaldo Cruz encomendando a Coronavac. O próprio prefeito de uma cidade foi fazer pedido da vacina do Butantan para a Fundação Oswaldo Cruz. Falei, gente, a desinformação está engraçada, né? Está trágica, na verdade, né? O Roberto Iuca fala, nosso caso... O Rogério. Sônia Bruno, obrigada. Simone, doutor Eduardo, Marcelo e padre, esta live deu para acalmar o coração. Conhecimento é tudo. Né? Era essa. Né? Para a live de hoje, foi muito interessado ouvir do começo ao fim. Muito obrigado a todos os três. Gente, obrigado porque a gente consegue, como comunidade, estar se ajudando, né? Sim. E isso que eu acho muito legal. Obrigado, Edu, mais uma vez. Né? Eu também, eu aprendo bastante. Muito obrigado, Edu. Você, como eu disse no início aqui, você é um querido da nossa comunidade, né? Você já bem conhecido aqui, quando passar toda essa loucura, um dia você virá aqui conversar com a comunidade em loco, se Deus quiser. Eu sei que você tem esse jeito, né? Você gosta de gente, né? Você gosta das pessoas, né? Então, aqui você é sempre muito bem-vindo. Então, eu costumo encerrar as lives aqui com o pessoal, dando uma bênção para a comunidade, e quero também que essa bênção se estenda para você, para sua família, para suas filhas, né? Para sua casa, né? E agradecer a todo mundo. Lembrando, só um aviso aqui à comunidade, amanhã nós temos a missa transmitida aqui pelo canal do YouTube, às 10h30, tá? Então, quem não puder, não saia de casa. As vagas já estão cheias, a gente tem protocolo de segurança, só cabem 65 pessoas na igreja por conta do distanciamento social. Então, quem não pode vir à missa, assista de casa. Afinal de contas, estamos dispensados da missa presencial desde o ano passado por um decreto do nosso bispo, por conta da vida das pessoas. Então, você não tem obrigação de vir à igreja, de participar da missa presencial os domingos, você pode participar vendo da sua casa. Então, isso faz parte também das condições de vida. Lembre-se, os números estão aumentando. Quem quiser saber mais coisas, eu estava aqui zapeando, olhando, na internet saiu aí uma notícia, só para a gente atualizar aqui, uma notícia aqui na UOL, que o Brasil deve ter, em janeiro, doses para apenas 30% do público previsto. O plano previa 15 milhões na primeira etapa, mas doses iniciais devem servir só 5 milhões. Então, ou seja, quem achou que ia tomar a vacina, colocar biquíni e correr para a praia, vai ter que esperar um pouquinho, porque não vai ser bem assim, né? Antes da bênção, Edu, quer dar uma palavra final? Por favor. Eu queria agradecer, principalmente a coletividade. Eu tenho muito respeito pela coletividade
Eu acho muito interessante esse trabalho que seguramente é feito pelo Reni, pelo Marcelo, mas que tem um apoio muito forte da comunidade, que essa comunidade entende esse trabalho, que é digníssimo, é um trabalho lindíssimo, né? Então, eu fico muito contente de vir aqui, porque eu tenho realmente, no fundo do meu coração, eu tenho muita admiração por isso, né? Por pessoal que batalha muito, que não, a vida não é nada fácil, mas que tem uma consciência, que vem, que faz, que trabalha junto, que às vezes sofre junto também. Olha, é de coração isso. E quando precisarem, estou sempre aí, de coração. Obrigado, Edu. Obrigado. Marcelo, obrigado pelo apoio de sempre. Comunidade, muito obrigado. E sábado que vem a gente está aí de novo com o nosso bate-papo às 18 horas, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo para vocês. Edu, um beijo no seu coração. Dá um beijo na Eliana, nas meninas. Tá? Muito obrigado, gente. Grande beijo a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.